Anos da Casa das Tintas, 50 prêmios pra você. Comprando na Casa das Tintas, você estará concorrendo a um carro 0 km, 2 motos e muitos outros prêmios de tirar o fôlego. É ou não é um presentão? Casa das Tintas, uma loja sergipana. Iniciando a coletiva de apresentação, o técnico Luizinho Vieira. Professor, seja bem-vindo ao clube mais uma vez. Obrigado. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu retorno à confiança. Você volta em um momento diferente da outra vez. Em 2023, você chegou faltando 6 jogos para o fim da competição, foram 4 vitórias e quase uma classificação para o mata-mata. E agora você chega no início da Série C, faltando ainda 16 partidas, toda uma competição praticamente pela frente, e recebe um time que acabou de ser campeão estadual e que até pouco tempo atrás tinha o melhor ataque do Brasil no ano. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz no retorno. Até o trabalho, né, em cima desses números, ele te dá esse parâmetro, né? Para mim é muito importante, além de estar de volta em casa, mas se sentir em casa, acolhido, isso é fundamental para a gente criar um ambiente favorável, fazer uma construção de um modelo de jogo, de se estabelecer dentro de uma competição que ainda a gente está atravessando o início dela. Então é um momento importante, justamente para a gente poder trabalhar muito, construir essas ideias, né, e que a gente, num curto espaço de tempo, assimile as ideias e para poder, obviamente, competir da forma que eu gosto, que eu entendo o futebol, para a gente ter uma confiança cada vez mais competitivo e fortalecido dentro da Série C. Professor, apesar de todo esse número, esse retrospecto favorável que o Vitor falou, de pegar um time arrumado, um time que até pouco tempo tinha o melhor ataque do Brasil, foi campeão sergipano, em 3 jogos, 1 vitória na Série C, mas esse teu início promete ser difícil, porque são 2 jogos fora de casa, então assim, são números bons atrás, mas os próximos dias prometem ser difíceis, né, para você. Não, a gente vai enfrentar um Maringá que tem um trabalho, se eu não me engano, de 6 anos, com o mesmo comando, um trabalho excepcional, né? Os trabalhos longos estabelecidos dentro de uma ideia de jogo, o Maringá tem uma forma diferente de trabalhar, né? De uma marcação individual, de um time muito agressivo. O trabalho do Castilhos, como eu falei, é muito bom dentro do Maringá. E a gente tem que ser inteligente para poder trabalhar dentro desse jogo. Ele é diferente de qualquer jogo que a gente vai enfrentar. E dentro disso, como eu te falei, né, é o início de um processo novo, né, de constituir um modelo, conceitos. Mas o Confiança, os números eles estão aí, né? Não tem como a gente negar todo esse trabalho, muito pelo contrário, é dar ênfase às coisas boas que já vêm sendo feitas, né? E traduzir o trabalho da forma que eu enxergo também o futebol. E isso é de praxe, é de qualquer troca de comando, melhorar o ataque, melhorar a defesa, enfim, essa é a minha responsabilidade. E é em cima disso que a gente vai trabalhar, justamente para poder ter uma equipe que possa entender esse primeiro jogo que é diferente. E aí depois, com calma, a gente construir o jogo do Náutico. Mário Bezerra, do canal Poderoso do Dragão. O senhor foi técnico do Caxias e enfrentou Confiança, então, ou seja, o senhor estudou bastante a equipe do Confiança e certamente conhece boa parte do elenco, por exatamente ter estudado. Isso facilita o seu trabalho inicial do Dragão, e eu gostaria de saber o seguinte: como fazer para o Confiança não tomar tantos gols como a gente vem tomando? Dentro dos números, é um time ofensivo, né? Que eu gosto muito de trabalhar dentro dessa plataforma. Mas a gente tem que lembrar que a Série C ela é
a mais difícil da história, de todas até então. Né? E a parte defensiva ela é muito importante, né, de se equilibrar, se ajustar, justamente pelas dificuldades que a gente vai enfrentar ao longo da competição. Né? A gente estudou muito o Confiança, tem jogadores que já trabalharam comigo. Né? No voo agora tinha desenhando uma ideia, um conceito, mas tudo isso em cima das características dos atletas, né? Para a gente ter um time que se mantenha ofensivo, mas também que tenha esse equilíbrio da parte defensiva, porque a competição ela vai pedir. Então a gente tem que estar muito bem equilibrado. Vou fazer uma pergunta aqui agora enviada pelo Robson Califa. Como resolver o sistema de marcação que tem falhado em alguns jogos com a subida dos laterais sobrecarregando o meio de campo? É a construção, como eu falei, das ideias, né? De estar bem posicionado, de criar coberturas, que é importante. Não é só ser um time ofensivo. E isso a gente, do meu trabalho também, a gente vai criar isso, mas de se entender, né? No pós-perda ativo, de entender o jogo dentro do bloco adversário, de poder, em alguns momentos, temporizar para a gente poder se defender melhor. Enfim, eu acredito muito no elenco, nas suas características, e esse é o trabalho, né? De poder equilibrar todos os setores para a gente ter ficar mais fortalecido, né? De ter um Confiança muito mais competitivo e crescendo jogo a jogo para a gente poder chegar no G8. Professor, como é que você enxerga esse cenário antigo do futebol brasileiro de demissão? Esse barulho parece que está dentro, né? É bem claro aqui. Como é que você enxerga esse processo, que não é de agora, é um processo antigo do futebol brasileiro, de demissão, uma demissão atrás da outra? A gente está na terceira rodada, 3 técnicos foram demitidos, você acabou sendo demitido na segunda rodada, o Vaguinho, então você acaba sendo incluído nessa, entre aspas, dança das cadeiras. Como é que um treinador, qual o depoimento seu para essa cultura de, talvez aqui no Confiança nem tenha sido isso pro Vaguinho sair, né, dos péssimos resultados, porque os resultados não estavam ruins, mas enfim, como é que você analisa esse processo que é antigo e que parece que não vai acabar no futebol brasileiro? A pergunta é boa, a colocação é muito boa. Todo trabalho a longo prazo, os resultados ficam mais fáceis. E o Maringá está aí. Né? Mas também é uma construção de tudo isso, de ter um entendimento dos bastidores. Né? Vocês participam muito pouco do que a gente vive ao longo do processo. Às vezes, uma cobrança acima do tom em relação a resultados. Às vezes, e não estou aqui querendo falar do trabalho anterior, muito pelo contrário. Né? O Vaguinho é meu amigo, conheço muito bem a forma que ele trabalha, mas o clube também tem o seu parecer, né, em relação a isso. Eu sou contra. Eu acho que o trabalho, um pouco mais de paciência, você vai buscar um resultado mais adiante. Né? Agora, futebol brasileiro, eu fui campeão brasileiro em 2023 e fui para o Amazonas dentro do quadrangular de acesso. Só tinha 4 jogos, 0 ponto dentro ou seja, uma conta dentro de um quadrangular que são 6 jogos, são 10 pontos para você subir. Só tinha 4 jogos. Né? Então, é a loucura do futebol brasileiro, que eu acho que a pergunta ela arranca assim: como é que eu quero que o Confiança jogue? Qual é o modelo de jogo? E aí você vai encaixando todas as peças em cima disso. Né? Quando você monta um elenco para depois buscar um modelo, eu acho que você abrevia um pouquinho as demissões. Né? Então é muito importante isso, você construir uma ideia, o treinador que possa trabalhar dentro da ideia e, obviamente, montar o elenco em cima disso. Né?
todos, como eu falei, o Vovoda, o Abel, o Júlio no Maringá, são trabalhos longos que fica automatizado o processo, né? Eu estou chegando aqui numa construção já estabelecida, então esse é o trabalho, de poder traduzir ele para a forma que eu penso, né? Tem peças para poder fazer isso, então é trabalhar muito para a gente ajustar, não que esteja errado, não é isso que eu estou falando, é ajustar a forma que eu penso o jogo. E aí é dia a dia, jogo a jogo, para a gente colocar o Confiança num padrão que eu entenda que possa ser mais competitivo. Bem, o Confiança foi montado de uma forma que o Confiança virou um time ofensivo, que é também um estilo de jogo que o senhor gosta de implantar nas suas equipes. Só que o esquema tático do Confiança implantado até então deixava muito desguarnecido o sistema defensivo, e por isso que o time era um time extremamente ofensivo, que fazia muitos gols, mas também era um time que tomava muitos gols. O que fazer para que a gente continue sendo um time ofensivo, um time que faz muitos gols, mas seja também um time que lá atrás tem um fortalecimento para que a gente não leve tantos gols assim? Essa é a missão, né? De equilibrar, de ter um time bem posicionado, com coberturas, como eu falei, né? Que nos dê a condição de se manter um time ofensivo, mas com coberturas, para a gente reduzir a margem dos erros que vão sempre acontecer dentro do futebol, né? E o tempo, né? De poder, num curto espaço de tempo, de ajustar, porque são 2 jogos difíceis. A gente precisa somar pontos, e para isso, do meu acerto ontem, já foi um pedido com o Pedro para poder chegar rápido, para a gente poder trabalhar, né? E colocando algumas coisas que a gente entende especificamente para esse jogo, como eu falei, que ele é um pouco diferente da sequência da Série C. O jogo contra o Maringá, ele tem o seu trejeito de poder se encaixar na equipe adversária, então esse é o mais importante, né? Trabalhar esses dias para esse jogo, né? E que a gente possa criar uma boa estratégia de jogo e um entendimento dos atletas para a gente voltar com um resultado positivo. Gostaria de saber se o senhor pretende trazer mais algum atleta para reforçar a equipe de Confiança. Com calma agora a gente vai se entender, né? Não tem muito tempo para esse jogo do sábado, que a gente treina hoje e amanhã e já vai viajar também. Mas a janela vai abrir um pouquinho mais adiante. E aí com calma, ao longo dessa semana e semana que vem, a gente vai ter um parecer de alguma necessidade e sentar com a diretoria para ver a questão financeira, que é importante, né? Para a gente poder entender se tem condição, se não tem. Enfim, é um trabalho, é o início. Então, todo início exige muito tempo envolvido. De ontem para cá, eu e o Xande, a gente já vem trabalhando muito em cima disso, pensando primeiro nesse jogo do Maringá, e aí depois com calma a gente vai reavaliar todo o processo. O que você procura, você vai encontrar. Acessórios em variedade para seu carro. A Casa dos Acessórios é a casa do seu carro. Qualidade, garantia, variedade, preço baixo. Trabalho, competência e qualidade. Esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Vamos subir, dragão. Pra cima e vamos subir, dragão.